FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7:01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. E a previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado. A temperatura máxima atinge os 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 25 graus em Goiânia. E o Mundo em sua casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. 7:02. Vamos saber uma prévia dos fatos que serão notícia nesta segunda-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Bom dia. Olha, a Organização das Voluntárias de Goiás e o Governo do Estado divulgam daqui a pouco a relação dos novos estudantes contemplados pelo programa Bolsa Universitária. Vai acontecer ali no Centro de Convenções em Goiânia. São 9 mil novos beneficiados provenientes do processo seletivo iniciado pela OVG em agosto do ano passado, quando foram anunciadas as modificações no Bolsa Universitária. Todos serão contemplados com bolsas parciais. O valor da bolsa poderá aumentar de acordo com o desempenho acadêmico do aluno. O estudante que obter média de até 6,9 no semestre continua com o valor de R$ 300. Caso tenha de 7 a 8,4, o subsídio passa para até R$ 400 no semestre seguinte e para até R$ 500 se conseguir a média de no mínimo 8,5. Olha aí que legal. Então daqui a pouco, né, as pessoas já vão poder ter acesso à relação de pessoas que vão ser beneficiadas. Pois é, e ainda nesta edição, Paulo, nós vamos conversar com o coordenador-geral da UVG, Afrânio Gonçalves, sobre as novas bolsas, né, que são 9 mil bolsas, 9 mil beneficiados. É um benefício muito grande para quem recebe, né? O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Semira promove hoje um seminário para discutir e traçar diretrizes do combate ao tráfico de pessoas em Goiás. O evento irá reunir todas as entidades que compõem o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Representantes de São Paulo, Distrito Federal e do Projeto Suindara, desenvolvido pela UNB, também vão participar com o objetivo de conhecer o trabalho feito aqui em Goiás. E o Comando de Ensino da Polícia Militar está selecionando os policiais interessados em se voluntariar para a missão de paz de 2012 no Haiti. Os interessados devem manifestar seu interesse, via ofício de seu comandante, ao Comando de Ensino Policial Militar até o dia 28 de março. É necessário colocar no documento o local em que pretende realizar os testes, tendo como opções Porto Alegre ou Recife, sendo que depois o candidato não pode trocar de local. Outras informações as pessoas vão obter aqui ao longo da programação da Rádio Brasil Central e também no site da Polícia Militar. Então é isso, Gil. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h05. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, estacionar fica até 300% mais caro no Rio. Folha de São Paulo, Bahia põe blindados nas ruas e prende PM. No estado de São Paulo, o rendimento de outros estados sobe e se aproxima do paulista. Correio Brasiliense, falta remédio para doentes de Chagas. Valor econômico, multis brasileiras trazem 21 bilhões de dólares das filiais. Estado de Minas, depois da tempestade, a bonança. Sem licitação. Jornal do Comércio, transposição parada, cidades na expectativa. 0 hora, leilão abre hoje privatização de aeroportos. Brasil Econômico, presidente da Câmara defende as MPs e o acordo para votar royalties. O Popular, educação, improviso marca o uso de netbooks em escolas goianas. 7:06.
O mundo em sua casa. A política em Goiás. Novo projeto sobre desconto do imposto de transmissão de imóveis será apreciado na Câmara de Vereadores na volta do recesso. O projeto do Executivo já foi enviado à Casa, que retoma os trabalhos no próximo dia 15 de fevereiro. Ele reduz mais uma vez o imposto sobre transmissão de imóveis de 3,5% para 2% do valor venal. O desconto vigorou até o final de 2011 e, para ser retomado, necessita de nova aprovação na Câmara. O vereador Agenor Mariano, líder do governo, diz que, por enquanto, o benefício não pode ser definitivo. Acontece que o chefe do Executivo não pode abrir mão de receita sem apontar de onde virá a receita que vai substituir aquela redução de imposto. Como o orçamento já foi aprovado no ano passado, em 2011, então foi enviado para esse ano, até o dia 31/12 desse ano, porque a justificativa é a seguinte, que a receita que vai se perder com a redução do imposto será compensada com aqueles contratos de gavetas que estão aí há anos e que não são passados à escritura em virtude do valor do imposto. Então, não vai haver perca de receita, vai haver uma compensação. Para o ano de 2013, no meio do ano, o Executivo já pode enviar uma nova previsão orçamentária. Assim sendo, poderá se aprovar a lei definitiva em 2013, sem prejuízo de ser o chefe do Executivo advertido por estar, de certa forma, desprezando receita. O objetivo da redução do ISTI é reduzir o número dos chamados contratos de gaveta. Devido ao alto valor do imposto, muitos proprietários de imóveis deixam de regularizar o bem porque não têm condições de arcar com as despesas. Karine Pinheiro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h08. Secretaria da Educação contesta atitudes do Sintego durante manifestação. O secretário estadual da Educação, Tiago Peixoto, afirma que propôs a formação de uma comissão de professores para dialogar com a secretaria, mas a direção do sindicato teria recusado a proposta. Tiago Peixoto destacou que reconhece o direito à manifestação dos professores, mas contesta a maneira com que o sindicato vem conduzindo suas ações, incitando até alunos a invadir a secretaria. De acordo com Tiago Peixoto, o Estado vai investir somente no início de 2012 mais de 330 milhões na valorização dos professores. Eu fico muito preocupado quando eu vejo o sindicato mobilizando alunos e levando alunos sem autorização dos pais. E o sindicato motivou os alunos a ir para a rua. Ficaram o dia inteiro numa assembleia do sindicato, depois fizeram uma caminhada pelo centro da cidade. No meu ponto de vista, eles colocaram em risco a saúde, a integridade física desses alunos. Então, alunos como massa de manobra, professores, muitos deles como massa de manobra. Foi uma assembleia onde menos de 1% dos professores da rede decidiram por 30 mil. Uma coisa boa que eu tenho percebido é que a greve não tem tido adesão. Todas as escolas do estado de Goiás estarão funcionando normalmente. Então as escolas vão estar abertas para receber os nossos alunos, nossos professores. A Secretaria Estadual da Educação informou ainda que Goiás já paga o piso salarial dos professores conforme compromisso firmado com a categoria, que chega a R$ 1.460 em fevereiro. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Tribunal de Justiça de Goiás decretou a ilegalidade da greve anunciada pelos servidores da educação. A decisão foi do juiz Fábio Cristóvão de Campos. Ele determinou a suspensão imediata da paralisação sob pena de aplicação de multa diária de R$ 30 mil ao Sintego. E o sindicato informou que vai recorrer da decisão da Justiça. 7h10. O mundo em sua casa. Política nacional. Anunciado pelo Palácio do Planalto como novo ministro das Cidades, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, ocultou da Justiça Eleitoral nas últimas eleições o fato de ser dono de 4 empresas. É o que informa a reportagem deste domingo do jornal Folha de São Paulo. 2 delas têm atuação na área da construção civil e incorporação de imóveis, atividades ligadas ao Ministério que ele comandará oficialmente a partir de hoje. O Ministério das Cidades tem como um de seus carros-chefes as ações na área de habitação social. Aguinaldo Ribeiro informou por meio de sua assessoria que declarou à Receita Federal ser sócio das empresas e disse que irá se desligar delas para chefiar o Ministério das Cidades. Ele não explicou o motivo de ter omitido as informações em sua declaração à Justiça Eleitoral quando se candidatou a deputado federal nas eleições de 2010. Ano eleitoral promete acirrar disputas no Congresso. Os
trabalhos legislativos em 2012 mal começaram e a perspectiva já é de um ano com muita polêmica, e muita polêmica concentrada principalmente no primeiro semestre. Temas importantes devem ser votados, como o Código Florestal, a Lei Geral da Copa, o Estatuto da Juventude e o Fundo de Previdência dos Servidores. Para o cientista político Antônio Testa, isso promete colocar os parlamentares sob pressão. Em entrevista ao programa Giro Brasil Online da Rede Rádio Websat, ele ressaltou que esses assuntos devem estar na pauta na primeira metade do ano, em virtude das eleições municipais. Quando o Congresso começa a funcionar, sabendo que tem um tempo curto, porque esse ano é um ano eleitoral, então o primeiro semestre é um semestre extremamente dinâmico, até tenso em alguns momentos, porque os parlamentares, na quase totalidade, estarão envolvidos com a sucessão nas prefeituras. Após a saída de mais um ministro, dessa vez o das cidades, Mário Negromonte, e diante das discussões em torno do Poder Judiciário, com uma série de denúncias de irregularidades, o cientista político avaliou que esses são processos naturais. O Brasil não vive uma crise estrutural de forma alguma. A democracia brasileira hoje é forte, ela é consistente, e o jogo entre as instituições tem funcionado da forma que a legislação permite. O problema do judiciário revela que a própria sociedade está um pouco preocupada com as denúncias de envolvimento de magistrados com atividades que eles chamam de impróprias. E é preciso, sim, que todos os poderes sejam fiscalizados. Faz parte do avanço da democracia. Sobre a expectativa de reforma ministerial, Antônio Testa considerou que a necessidade de articulações políticas é que impede a concretização de mudanças. O que acontece na prática é que os ministérios estão sendo aparelhados, tanto por militantes partidários como também por técnicos. E os partidos indicam o ministro, há uma disputa muito grande pelo comando de ministérios, principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral, onde vários políticos precisam de muita visibilidade, precisam fazer articulações, precisam definir ações do executivo para favorecer os seus aliados. Mário Negromonte deixou o Ministério da Cidade na tarde de quinta-feira. Foi o 7º ministro de Dilma Rousseff a cair sob suspeita de irregularidades e o 9º ministro a deixar o governo. De Brasília, Natália Pianegonda. 7h13. O Tribunal de Justiça de São Paulo criou em janeiro um auxílio para seus desembargadores e juízes no valor de R$ 2.500 para a compra de notebooks, netbooks ou tablets. O benefício pode ser usado a cada 3 anos. É o que mostra uma reportagem de final de semana do jornal Folha de São Paulo. Se os mais de 2.500 magistrados do Estado pedirem o auxílio, que será dado na forma de reembolso, o custo para o tribunal será de cerca de R$ 6 milhões. De acordo com a direção do Tribunal Paulista, a criação do auxílio implica medida de economia de recursos financeiros e administrativos. O reconhecimento da competência do Conselho Nacional de Justiça para julgar membros do Judiciário antes das corregedorias estaduais, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, também é tema de proposições em tramitação no Congresso. Uma proposta de emenda constitucional em tramitação no Senado, do senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, insere na Constituição que o CNJ tem autonomia para investigar e julgar atos de membros do Judiciário, independentemente da manifestação do órgão ao qual pertence o funcionário. A proposta também determina que membros do CNJ e as ações movidas contra o órgão ou seus atos devem ser julgados pelo STF. Na Câmara dos Deputados, é praticamente unânime o reconhecimento pela importância do CNJ e de sua autoridade e autonomia. Isso se traduz na aprovação da decisão do STF. O deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo, afirmou que a independência do judiciário é essencial ao poder de decisão dos juízes e à democracia, mas que um controle externo administrativo é fundamental. Era fundamental que você tivesse uma intervenção concreta, externa às corregedorias, como algo que pudesse ter a presença da sociedade na fiscalização. O deputado Arthur Oliveira Maia, do PMDB da Bahia, advertiu que a decisão do STF é muito polêmica, o que se revela pelo apertado placar de 6 votos a 5. Nós esperamos que esse julgamento ponha fim a essa polêmica que tem desgastado o Poder Judiciário de maneira muito ruim. O líder do PSDB, deputado Bruno Araújo, afirmou que a decisão do STF reafirma o que já havia decidido o Congresso com a criação dos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público. Foi um avanço que garante as prerrogativas de um controle externo que é necessário
para qualquer dos poderes. A decisão do STF se deu em processo movido por entidades de juízes que não reconhecem o direito ao CNJ de investigar a categoria. O julgamento do STF, que decidiu pela competência do CNJ e também pela publicidade dos processos, ainda não terminou, porque os ministros ainda devem decidir outros pontos questionados nas ações. De Brasília, Vânia Alves. 7h16. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ficou impressionado com a escandalosa licitação no Conselho Nacional de Justiça e determinou à Polícia Federal verificar se os órgãos da administração estão fazendo adesão de ata de preço com base no contrato da empresa NTC, parceira de uma multinacional que venceu a licitação. A ampliação da base de dados do CNJ, inicialmente estimada por sua diretoria de informática em 5 milhões de reais, saltou depois para 68 milhões de reais. 7h16. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Dois homens de 20 anos foram presos neste final de semana suspeitos de assaltar estabelecimentos comerciais na região noroeste de Goiânia. De acordo com a polícia, em um único assalto ocorrido em uma loja de material de construção no Parque Tremendão na tarde do último sábado, eles teriam levado R$130 mil em joias e R$300 em dinheiro e depois fugido em uma moto. A dupla também teria assaltado uma sorveteria no setor Morada do Sol. Os bandidos levaram dinheiro e bilhetes do transporte coletivo da capital. Os suspeitos foram detidos no Jardim Curitiba 3 com armas. Os jovens teriam sido reconhecidos pelas vítimas dos dois estabelecimentos roubados. Uma mulher de 35 anos foi presa na tarde deste domingo, suspeita de tirar a vida do companheiro de 41 anos. A tragédia aconteceu na residência do casal, no setor Maísa 2, em Trindade. Autuada em flagrante, a dona de casa alegou legítima defesa, pois estava sendo ameaçada. 7h18. Programa Pro Jovem Adolescente oferece atividades e cursos profissionalizantes para jovens em Goiás. As inscrições para o ProJovem Adolescente estão abertas e vão até o dia 29 de fevereiro. Vão ser oferecidas 2.500 vagas para atendimento aos jovens de 15 a 17 anos. O projeto oferece atividade de socialização, lazer, recreação, esporte, oficinas de arte e cultura, formação para o mercado de trabalho e cidadania. Para se inscrever, o adolescente deve ir até um dos 15 centros de referência em assistência social, o CRAS, ou uma das 6 unidades municipais de assistência social, o UMAS, levando certidão de nascimento, comprovante de residência e declaração que está estudando. É bom lembrar que o candidato precisa estar acompanhado por uma pessoa responsável. O objetivo do programa, segundo a secretária municipal de assistência social, Célia Valadão, é contribuir para a diminuição dos índices de violência entre os jovens, uso de drogas e orientação sexual. O grande objetivo da secretaria, que é justamente fazer essa integração das famílias. E o jovem hoje, através do ProJovem, a gente tem a grata satisfação em poder inserir esse jovem em todo esse processo e também de uma forma muito especial na capacitação profissional desse jovem também e, consequentemente, assim, proporcionar uma possibilidade de encaminhamento ao mercado de trabalho. As inscrições são feitas das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Qualquer dúvida, ligue para o telefone 3524-2640, 3524-2640. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. Medidas da Anvisa reduzem o uso de emagrecedores no Brasil. De acordo com uma pesquisa de consumo, os brasileiros são os latino-americanos que mais ingerem remédios para perder peso. O estudo, que analisou várias regiões além da América Latina, mostra que 12% dos brasileiros usam emagrecedores. A média de consumo na região é de 8%. Para coibir o uso indiscriminado desses medicamentos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem editado, nos últimos anos, normas restritivas de prescrição dos inibidores de apetite. Segundo o gerente de Vigilância Sanitária de Produtos da Secretaria
Secretaria Estadual de Saúde, Sander Antônio Pereira, o resultado já tem sido positivo. Os dados que nós temos publicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 2009 para 2010, houve uma mudança no perfil dos 5 maiores medicamentos vendidos no Brasil. Nós tínhamos um anorexígeno, que era a sibutramina, que em Goiás ele era o 4º maior vendido. Com as restrições que a Anvisa fez com relação à questão de prescrição, houve uma diminuição do uso da sibutramina e bem como 3 outros inibidores de apetite foram proibidos de serem prescritos. Então, de 2009 a 2010 nós tivemos uma queda e de 2010 para 2011 existe uma tendência pelos dados que nós temos aqui de entrada de receita, porque o âmbito da fiscalização, nós fiscalizamos as notificações de receita por parte desses inibidores de apetite que as drogarias apresentam aqui à vigilância sanitária de tempos em tempos. Sander Antônio Pereira informa ainda que a fiscalização é realizada com frequência nas farmácias e drogarias. Os agentes verificam o número de medicamentos prescritos pelo médico e os que estão à venda nos estabelecimentos. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h22. A Organização das Voluntárias de Goiás divulga hoje os novos estudantes contemplados pelo programa Bolsa Universitária. Os 9.000 novos beneficiados são provenientes do processo seletivo iniciado pela UVG em agosto do ano passado, quando foram anunciadas modificações no Bolsa Universitária. Vamos saber mais sobre esse benefício com a Frene Gonçalves, coordenador-geral da UVG. Bom dia. Muito bom dia, Karine. Muito bom dia, Gil Bonfim. Muito bom dia, ouvintes da RBC AM e FM. Um grande prazer estar comunicando com todos os seus ouvintes. Prazer é nosso. Como foi esse processo seletivo que escolheu os beneficiados? Olha, esse processo iniciou em agosto, as inscrições iniciaram no dia 8 até o dia 22. E depois nós fizemos um processo de seleção para fazer com que os contemplados fossem realmente aqueles estudantes que realmente enquadrassem nos critérios que foi que disciplinava a lei estadual aprovada no mês de setembro. Então foi um processo muito rigoroso. Nós tivemos uma quantidade inicial de mais de 27 mil inscrições. Na primeira etapa já eliminou cerca de 15 mil estudantes. Aí a segunda etapa quase 12 mil. O processo da triagem para confirmar se aqueles dados informados no site eram verdadeiros. E chegamos ao final agora com essas 10 mil bolsas, sendo 9 mil parciais e 1.000 integrais, cujas inscrições iniciarão agora no mês de março. O que mudou no processo, né, de aquisição do Bolsa Universitário? O que mudou nesse programa? Teve muitas mudanças muito importantes para os estudantes. Primeiro é que na forma anterior, se o aluno, por uma razão qualquer, ele fosse reprovado em uma matéria durante o decorrer de todo o curso, ele era eliminado do programa. E mais, ele não poderia fazer nova inscrição. Com esse novo modelo, ele tem a chance de ser aprovado até uma vez por semestre, e aqueles que foram excluídos, eles poderão novamente entrar no sistema. Basta que faça a inscrição. Uma outra mudança também muito importante é que o valor do benefício conferido pelo governo através da UVG vai ser consequência do desempenho acadêmico do aluno no semestre anterior. Ou seja, se o aluno tiver uma média acadêmica de até 6,9, ele terá um benefício de R$300. Se ele tiver um desempenho de 7 até 8,4, ele terá um benefício de R$400. Se ele tiver um desempenho acadêmico de 8,5 acima, ele terá um benefício de R$500. E a Bolsa Integral, que é uma grande novidade também, muito importante, quer dizer, aqueles cursos cujas mensalidades são muito altas, pessoas de pequeno poder aquisitivo não poderia aspirar a fazer um curso superior. Agora não. Com essas 1.000 bolsas integrais, se o aluno quiser fazer um curso de medicina, engenharia, enfim, qualquer curso, desde que ele tenha uma renda familiar de até um salário e meio, ele poderá fazer a sua inscrição e poderá fazer seu curso superior. É bom ressaltar que essa bolsa parcial é para quem tem renda familiar de até 6 salários mínimos. Coordenador, há previsão de novo prazo para novas inscrições? Deverá ser anunciado hoje as novas inscrições agora no mês de março. Isso vai ser anunciado agora
parte da manhã no centro de convenções. Qual que deve ser a contrapartida do estudante? São várias formas dele dar a sua contrapartida. Ele poderá prestar serviço em órgãos públicos, em órgãos do governo, em entidades sociais e também na doação de sangue. Com isso, nós teremos, com essa doação de sangue, nós poderemos aumentar em muito, né, a quantidade de sangue para atender a demanda no Estado, que é muito grande. Então, tem certos alunos que às vezes têm outros afazeres, não pode prestar serviço, nem em órgão público, nem em entidade social, então ele poderá fazê-lo doando material para medula e também doação de sangue para atender a grande demanda que existe no nosso Estado. Afrânio Gonçalves, coordenador-geral da OVG, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, tenha um bom dia. Muito bom dia, e é bom ressaltar que agora são 7 e pouco, agora às 9 horas da manhã nós teremos o anúncio dos contemplados da Bolsa Universitária. Vai ser um dia de júbilo, não apenas para os alunos, para o governo Marconi Perillo e para a presidente da OVG, Valéria Perillo. É um dia de júbilo para o Estado de Goiás. Quem é assim fazendo, nós estamos ajudando no desenvolvimento do Estado de Goiás com profissionais capacitados, profissionalizados para que o nosso Estado faça face às potencialidades que ele tem. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Conversamos com Afrânio Gonçalves, coordenador-geral da UVG, que anuncia logo mais às 9 horas os nomes dos novos estudantes contemplados pelo programa Bolsa Universitária. Agora são 7h27. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica abre inscrições para o primeiro mutirão nacional de reconstrução mamária. Mulheres que passaram por mastectomia com retirada de mama total ou parcial podem ter a cirurgia reparadora gratuitamente. O mutirão acontece de 5 a 9 de março em todo o país, dentro da semana comemorativa do Dia Internacional da Mulher. Cerca de 30 cirurgiões plásticos já se credenciaram para participar do movimento em Goiás, que espera realizar a reconstrução mamária em 3 hospitais da rede pública e no Hospital Araújo Jorge. De acordo com o cirurgião plástico Orlando José de Oliveira Neto, membro titular da Sociedade Brasileira e secretário da Regional Goiás, as mulheres selecionadas serão atendidas por profissionais experientes para realizar os procedimentos necessários. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está disponibilizando cirurgiões plásticos renomados e que têm grande experiência em cirurgia reparadora, principalmente nas cirurgias de reconstrução mamária, para realizar essas cirurgias de pacientes carentes, pacientes que não têm condições de realizar essa cirurgia através de serviços privados ou através de convênios. Nós podemos fazer essas reconstruções com próteses ou com próprios tecidos da paciente, que é o retalho abdominal, que é utilizado a gordura, a musculatura do abdômen da paciente. Mas para as pacientes que vai ser necessário utilizar prótese, também vai ser disponível a prótese, tudo sem custo nenhum para a paciente. Segundo Oliveira Neto, as cirurgias gratuitas não cessam na Semana da Mulher. A meta é estender o atendimento para diminuir a fila de espera por cirurgia reconstrutora de mama em todo o Brasil. Caso a procura seja muito grande e houver um número de pacientes muito grande para serem operados na semana do mutirão e não houver essa possibilidade, elas serão operadas depois. Essas cirurgias não serão realizadas só durante essa semana do mutirão. As mulheres interessadas em se inscrever no primeiro mutirão podem procurar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás pelo telefone 3226-1100. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h30. E agora vamos saber como foi o plantão no último final de semana nas estradas que cortam Goiás. Bom dia, Libório Santos. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Nas últimas 24 horas nós tivemos em todo o estado de Goiás, nas rodovias estaduais, federais, 38 acidentes, 30 feridos e 2 mortos. Tivemos um acidente grave, mais uma vez envolvendo um motociclista. Foi uma colisão traseira na GO 64, quilômetro 161, entre Araguapaz e Mozarlândia. Um Fox placa JHH1568 de Goiânia, o motorista Rones Marques Soares saiu ileso. O segundo veículo, uma moto placa NWK 0329 de Goiás, condutora Weslaine Rodrigues Monteiro Silva, 26 anos, saiu gravemente ferida. E as duas filhas dela, Giovana Thalita Monteiro Silva, Eduarda Vitória Monteiro Silva, duas vítimas fatais. Esse acidente foi uma colisão traseira. Esse Fox colidiu na traseira dessa moto. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio.
O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h31. Psicólogo diz que é possível controlar o estresse no trânsito. A cada dia o motorista goianiense está mais estressado. Vários fatores desencadeiam em raiva que chega a fugir do controle. A correria diária, engarrafamentos, buracos nas ruas, imprudência e falta de educação no trânsito fazem com que a pessoa fique com os nervos à flor da pele. Alguns motoristas se sentem poderosos atrás do volante e acabam se transformando. Brigas e ameaças são comuns nas ruas da capital. Para o psicólogo Flávio da Silva Borges, nestes casos, há uma autoconfiança exagerada. Ele alerta que esse tipo de comportamento deve ser controlado. Existem várias técnicas de controle e manejo do estresse. O tratamento psicológico é uma das formas de ajudar a fazer com que essa pessoa se torne mais resistente aos fatores de estresse do trânsito. Mas existem várias formas de controle e manejo de estresse que a pessoa pode começar a exercer. Mudar os horários de rotina no trânsito, procurando aqueles mais tranquilos, procurar rotas alternativas. Em alguns casos, se a pessoa tem condições, procurar inclusive mudar a residência mais próximo dos locais onde ela convive mais, escola dos filhos, trabalho. E são alternativas que podem fazer com que as pessoas acabem evitando essas situações de estresse. Quando essas condições não são possíveis e a pessoa não consegue fazer esse manejo sozinha, ela deve procurar a ajuda de um profissional. Algumas pessoas se dizem tranquilas no cotidiano, mas quando assumem um volante se transformam. Segundo o psicólogo Flávio da Silva Borges, dependendo do contexto, isso pode ser um sinal de distúrbio de comportamento. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. 7h32. A Agrodefesa enviou ao Mato Grosso do Sul o terceiro grupo de fiscais agropecuários para ações preventivas de fiscalização, vigilância e emergência contra a febre aftosa. A segunda equipe de fiscais da Agrodefesa esteve por 10 dias na zona de fronteira entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai, perto da região onde houve um caso confirmado de febre aftosa em Aguaraí, Amistad, e chegou na última quarta-feira a Goiânia. Os 8 fiscais integraram a Força de Controle da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul. A primeira fase do 6º Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil, aplicada neste domingo, foi considerada mais fácil do que as de anos anteriores, segundo bacharéis em Direito, ouvidos pela reportagem na saída da Faculdade Alfa em Goiânia, um dos locais de prova. Candidatos disseram que o conteúdo da prova foi previsível, apesar de longo, e quem teve o mínimo preparo conseguiu responder as 80 questões de múltipla escolha com tranquilidade. Os candidatos inscritos precisam acertar pelo menos 40 perguntas para passar a segunda fase, marcada para 25 de março. Sem aprovação, não é possível obter o registro e advogar. 7h34. Especialista orienta sobre a prevenção de infecções. A morte do lutador de jiu-jitsu, Paulo Agrise, de 24 anos, continua sendo um mistério. Ele morreu depois de sentir fortes dores no olho esquerdo durante 10 dias. Nesse período, médicos fizeram vários exames, mas não conseguiram descobrir qual era o problema. Paulo foi parar na unidade de tratamento intensivo de um hospital, mas morreu no dia seguinte. Laudos preliminares indicam que a morte pode ter sido provocada por trombose causada por infecção bacteriana. De acordo com o médico infectologista Vicente Pessoa, essa é uma situação que acontece com frequência. Os germes conseguem entrar pelo organismo por meio de pequenos machucados na pele e podem levar à morte. As infecções, elas acontecem quando algum micro-organismo de qualquer natureza, seja o vírus, bactéria, protozoário, fungo, ultrapassam as defesas do nosso organismo e são capazes de causar doença. Quando uma infecção acontece no nosso organismo, é desencadeada uma resposta inflamatória, que nada mais é do que as defesas do nosso organismo sendo ativadas para combater essa infecção. A prevenção é complicada, mas com algumas atitudes é possível dificultar a contaminação. Existem várias maneiras de nós prevenirmos as infecções. As vacinas são uma maneira eficaz, previne vários tipos de infecções. Outra maneira é a higiene. Lavagem das mãos ao chegar em casa, lavagem das mãos ao sair dos banheiros, antes das refeições. Outras maneiras de prevenir a infecção é evitar o contato com pessoas doentes. Paulo Agrise era vice-campeão sul-americano de jiu-jitsu e era considerado o terceiro melhor do mundo na categoria. O laudo que pode explicar a causa da morte ainda não tem data para ficar pronto. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa.
Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral avisa aos eleitores de Goiânia que o prazo de recadastramento biométrico está sendo encerrado. Eleitor, procure um dos postos do TRE de segunda a sábado, das 7 às 18 horas e também aos domingos, na central da Avenida Mutirão, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. A mulher do atacante Kleber do Grêmio, Débora Favarini, registrou o boletim de ocorrência na primeira delegacia de Polícia Civil para Mulheres em Porto Alegre, acusando o atacante gremista de agredida com soco na cabeça. De acordo com o depoimento da suposta vítima, Kleber chegou tarde de uma festa irritando a mulher, que pegou o celular do jogador e se trancou no banheiro. Kleber então arrombou a porta e atingiu na cabeça com um soco e um golpe no rosto, talvez não intencional, ainda segundo o documento. Depois da briga, Débora deixou Porto Alegre e viajou para Belo Horizonte, onde moram seus pais. Ela nega que não foi a primeira vez que foi agredida por Kleber, mas não havia registrado queixa para não prejudicar a carreira do jogador. 7h37. Neymar tinha tudo para sair ainda mais feliz para o aniversário de 20 anos. O atacante fez o gol de número 100 como profissional e estava dando a vitória para o Santos diante do Palmeiras. No entanto, a equipe de Muricy viu o Y ser expulso e tomou a virada no final, perdendo para o Palmeiras de 2-1. O atacante falou pouco e culpou o árbitro pelo revés. O Palmeiras venceu o Santos por 2-1 em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Já o Corinthians empatou em 1-1 com o Bragantino. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco venceu o Friburguense por 2-0. No torneio estadual de Minas, o Cruzeiro perdeu para o Guarani por 1-0. Campeonato Goiano. Atlético e Goiás fizeram ontem o clássico da rodada em um jogo equilibrado no estádio Serra Dourada. Mas aos 17 minutos do segundo tempo, Ricardo Goulart cabeceou para as redes do goleiro Márcio, sem chances. A vitória de 1-0 aumenta ainda mais a liderança do Goiás no Campeonato Goiano. Com 15 pontos, 6 a mais que o Atlético, o Verdão mantém um aproveitamento de 100% na competição. O time esmeraldino tem ainda o ataque mais positivo, com 15 gols e defesa menos vazada. Sofreu apenas 3. Agora o Goiás volta as atenções para o jogo da quarta-feira contra o Craque na Serrinha. Com a vitória de ontem para cima do Atlético por 1-0 com gol de Ricardo Goulart, o Goiás completou 5 vitórias consecutivas. Há mais de 15 anos, o time não iniciava o Campeonato Goiano com uma sequência de 5 vitórias, como conseguiu nessa competição. Com o resultado de ontem, o Goiás abre 6 pontos de vantagem para o segundo colocado no Campeonato Goiano. E tem o Craque de Catalão pela frente, depois de amanhã, na quarta-feira, portanto, às 10 horas, no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. A diretoria do Goiás ficou na bronca com o árbitro Wilton Pereira Sampaio por não ter expulsado Gilson, que já tinha cartão amarelo e reclamou assintosamente durante todo o segundo tempo. Independente de erros, de reclamações da arbitragem por parte da diretoria do Goiás, o técnico Anderson Moreira não quis atribuir nenhum tipo de dificuldade que o Goiás teve no jogo por conta da arbitragem, mas também entendeu que faltou o critério da arbitragem por não ter expulsado o zagueiro Gilson. A reapresentação do elenco acontece à tarde, nenhum jogador está machucado, nenhum jogador está suspenso. O Goiás completo para pegar o Craque quarta-feira, 10 horas da noite, no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. O Goiás é 100% de aproveitamento, líder absoluto, e pelo retrovisor vê os outros 9 times no campeonato goiano. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. No Atlético, o sinal de alerta está aceso. Após a segunda derrota neste campeonato goiano, em 5 rodadas, o sinal de alerta foi aceso no Atlético Goianiense, após perder ontem no estádio Serra Dourada diante de seu maior rival, o Goiás, por 1-0. O técnico Hélio dos Anjos, ponderado em sua entrevista coletiva, disse que ainda espera um melhor rendimento para a sequência do campeonato e acredita que o Atlético vai sim classificar e especialmente participar da final do campeonato goiano. Ainda é cedo, até porque o Atlético tem 2 jogos importantes nessa semana. Quarta-feira contra a Aparecidense em Aparecida de Goiânia e sábado um novo clássico diante do Vila no estádio Serra Dourada. Para o jogo de quarta-feira, no momento, nenhum jogador está
suspenso ou pelo menos fora. Pelo menos essa é a expectativa. Apesar que o zagueiro Gabriel saiu sentindo uma entorse em seu tornozelo. Hoje acontece a reapresentação às 4 horas da tarde no CCT do setor Urias Magalhães. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41, o craque se reabilitou no Goianão ao vencer o Goianésia no estádio Valdeir José de Oliveira por 2-0. No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, praticamente em confronto direto na briga pela quarta e última vaga à fase semifinal do Campeonato Goiano, a Aparecidense ganhou do Vila Nova por 3-1. Paulo Massadi. O Vila Nova voltou a perder no Campeonato Goiano 2012. Mais uma vez não conseguiu emplacar aquela sequência de 2 vitórias consecutivas, coisa que não acontece desde o Goianão 2011, quando venceu o Atlético no Clássico e depois o Morrinhos jogando fora de casa. De lá pra cá, no restante do Goianão e também na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila não conseguiu emplacar as 2 vitórias consecutivas. Reapresentação vai acontecer hoje à tarde no Onésio Brasileiro Alvarenga. Os jogadores do Vila começam a se preparar visando o próximo jogo, na quarta-feira, fora de casa, contra o time do Itumbiara, em Itumbiara. Técnico Roberto Cavalo não perdeu nenhum jogador por suspensão ou contusão e ainda ganha a volta do zagueiro prata da casa, Thiago Irineu, que teve que cumprir a automática no jogo de ontem. Volante Thomas, de 20 anos de idade, que pertence ao Santos, está acertado com o Tigrão, vem por empréstimo. Praticamente tudo certo para que Thomas, de 20 anos, volante, defenda o Vila nesta temporada 2012. Hoje à noite acontece uma reunião do Conselho Deliberativo, onde muito provavelmente a tia do presidente executivo do Vila, Eduardo Barbosa, a dona Lucrécia Barbosa, irá ser nomeada como vice de finanças do Vila Nova. Paulo Massadi para o Sistema Brasil Central de Rádio. Numa virada no segundo tempo com direito a gol marcado aos 46 minutos, o Morrinhos venceu Itumbiara no Clássico do Sul neste domingo, e Morrinhos por 3-2. Foi a primeira vitória do Morrinhos, que estreou o técnico Júnior Pezão, chegou a 5 pontos no campeonato estadual e melhorou a posição na tabela. O Itumbiara perdeu o segundo jogo seguido no campeonato. Tivemos ainda Morrinhos 3, Itumbiara 2 e Rio Verde 1, Anapolina 1. O Goiás é o líder do campeonato após 5 rodadas com 15 pontos. O Atlético vem em segundo com 9, terceiro Itumbiara também com 9, em quarto Aparecidense com 8, quinto o Craque com 7, sexto Vila Nova com 6 pontos, sétimo Morrinhos com 5, oitava Anapolina também com 5, nono Goianésia com 4 e o Rio Verde tem 2 pontos ganhos. Na quarta-feira o Goianésia enfrenta a Anapolina no estádio Jonas Duarte em Anápolis, às 8h30 da noite. O Craque vem a Goiânia para jogar contra o Goiás no estádio Alê Pinheiro, jogo marcado para as 10 da noite. Às 7h44 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Parceria entre Governo Federal, Governo de Goiás e Senac vai levar cursos gratuitos para municípios que devem receber turistas na Copa do Mundo de 2014. O Pronatec na Copa, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, visa a capacitação dos trabalhadores em hotelaria e turismo, através de cursos gratuitos do Senac, nos municípios próximos a Brasília e que receberão turistas na Copa do Mundo de 2014. São eles Goiânia, Pirenópolis, Caldas Novas e Alto Paraíso. A seleção dos alunos para os cursos ficará a cargo dos próprios municípios, disse a diretora de Educação Profissional do Senac, Maria de Lourdes Martins Narciso. Então o número de vagas vai depender da demanda que a Goiás Turismo irá nos sinalizar. Mas, para o estado de Goiás, independente do público, nós temos uma oferta ao Senac de 4.570 vagas. Segundo a diretora de Pesquisas Turísticas da Goiás Turismo, Flávia de Brito Rabelo, 11 municípios indutores do turismo estão sendo trabalhados para a Copa de 2014. No segundo semestre, outros serão atendidos. A Goiás Turismo lançou, ao final do ano, o terceiro boletim de dados. Então, em cima dos dados dos municípios, nós vamos estar planejando a qualificação desses municípios em cima dos segmentos da cadeia produtiva.
A Goiás Turismo trabalha também para que Goiânia, Anápolis, Pirenópolis e Tumbiara sejam sedes de base para seleções das Olimpíadas e da Copa do Mundo de 2014. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. Agrodefesa alerta para cuidados com embalagens vazias de agrotóxicos. Agrotóxicos são produtos que servem para controlar pragas em diversos ambientes. A maior evidência do uso acontece no controle de pragas agrícolas. Por serem produtos perigosos, a legislação específica disciplina a produção, o comércio, uso, destino de resíduos e devolução de embalagens vazias. Neste aspecto, dados do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias apontam que Goiás é o quarto do Brasil, com maior número de devoluções. No acumulado de janeiro a dezembro de 2011, foram devolvidas mais de 3 milhões de quilos. Apesar do bom retrospecto dos goianos, é preciso tomar mais cuidados, conforme relata o coordenador de agrotóxicos da Agrodefesa, José Reis. Os cuidados devem começar no momento da aplicação. Você, ao colocar o conteúdo dele no tanque, você já tem que fazer a tríplice lavagem. Você coloca água até mais ou menos 1/4 do vidro, sacode bem aquilo e joga dentro do pulverizador. E faz isso 3 vezes. Depois desse procedimento, você deve inutilizar, furando o fundo das embalagens, aquelas que podem ser laváveis. Depois de furado e inutilizado, você deve armazená-las corretamente até o momento da devolução. De preferência, naquele local onde que você armazenou as embalagens cheias. Depois de todo esse cuidado, você tem até 1 ano após a compra para devolver essas embalagens no local onde que está indicado na nota fiscal. Por outro lado, o aumento do uso de defensivo agrícola preocupa a Agrodefesa e José Reis dá opções ao agricultor. Você já fazer um planejamento de forma que se faça num local que teoricamente vai ter menos pragas, locais, digamos, que seja barreiras físicas, dependendo da cultura. Existe também a situação de você ter métodos naturais de controle, plantar na época correta, consultar um técnico especializado na cultura que vai te orientar a você fazer todo esse planejamento. Por lei, a venda de agrotóxicos só pode ser feita mediante receituário agronômico. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h48. Comportamento do consumidor contribui para tornar produtos mais caros no Brasil. O preço de carros é o principal exemplo da carestia no Brasil em relação a outros países. Dependendo do local e do modelo, a diferença pode chegar a 50%. De acordo com o economista Sandro Eduardo Monsuelo, além da carga tributária, outros 2 fatores contribuem para a composição dos preços no Brasil. Um primeiro fator é o da tributação, mas além dessa existem outros, principalmente relacionados à questão de poder de mercado e a uma questão pouco explorada, que é a questão de que os brasileiros estão mais dispostos a pagar por alguns produtos. Para o economista Sandro Monsuelo, o comportamento do consumidor no Brasil ajuda a tornar os produtos mais caros. Não basta só o governo reduzir imposto. Se uma empresa sabe que aqui no Brasil ela vai conseguir vender um carro muito mais caro, por que ela vai vender barato? É que o brasileiro em si está predisposto a pagar mais por um produto que ele considera de luxo. O próprio brasileiro deveria começar tendo uma noção melhor, buscando mais informação a respeito dos produtos que está comprando e tentando exercer um maior poder de negociação. O economista disse ainda que para tentar conter essa diferença, o consumidor deve ficar atento aos custos dos produtos e atuar como agente fiscalizador, além de reduzir o consumo. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. Supermercados em Goiás trabalham com alternativas para substituir as sacolas plásticas. Somente na região metropolitana de Goiânia, cerca de 400 mil sacolas plásticas são utilizadas por dia no comércio em geral. Em 2008, foi criada uma lei estadual que prevê a substituição dessas embalagens por outras menos poluentes. O prazo para a mudança foi prorrogado para julho de 2013, mas a Associação Goiana dos Supermercados já trabalha com outras alternativas para diminuir o uso das tradicionais sacolinhas plásticas. Segundo o presidente da Agos, Antônio Henrique Rodrigues Xavier, a proposta não é a comercialização de um novo produto, e sim oferecer uma solução que preserve o meio ambiente. Nossa intenção não é vender sacola. A gente vai disponibilizar essa sacola compostável, que essas são ecologicamente perfeitas, mas ela é cara, ela é um custo de 19 centavos.
cada um. E vamos disponibilizar em todas as lojas as sacolas retornáveis, seja sacolas mais simples, mais sofisticadas, carrinhos, disponibilizar caixas de papelão, aquelas caixas que vêm dos fornecedores, visando o extermínio dessas sacolinhas. Várias redes já estão conscientizando seus consumidores a utilizarem embalagens retornáveis. Por enquanto, ainda não há cobrança pela sacolinha, como passou a ocorrer na capital paulista. Antônio Henrique explica que o fornecimento gratuito faz parte do custo operacional dos supermercados e, apesar de ser mais cara, a melhor solução é a sacola compostável, que tem decomposição mais breve. Temos a oxibiodegradável, que ela também é de material desintegra, só que polui o lençol freático. E temos a sacola biodegradável, que é feita de resíduos vegetais, somente do milho. Quando ela se decompõe, serve até de adubo. E ela tem ainda a vantagem de se degradar mais rápido, em torno de 45 dias. A biodegradável, ela demora 6 meses. Em Goiás, existem mais de 20 indústrias que atuam na fabricação de sacolas plásticas, produzindo cerca de 1.000 toneladas mês. Com a substituição das sacolas, o impacto no setor pode ser grande, economicamente falando. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Senac oferece cursos de graça para pessoas de baixa renda. Quem pretende batalhar por melhores vagas de emprego no mercado deve passar por qualificação. É o que dizem todos os profissionais de recursos humanos. No entanto, muitas pessoas não conseguem arcar com os custos de um curso que pode levá-las a uma colocação e renda melhores. Com a atenção voltada para esse público, o Senac oferece cursos gratuitos a trabalhadores com renda familiar per capita de até 2 salários mínimos. O programa Senac de gratuidade oferece vagas para assistente administrativo, técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem, manicure e pedicure, organizador de eventos, dentre outros. O assessor de planejamento do Senac Goiás, Juliano de Moraes, explica que após se inscrever, o candidato passa por uma seleção. As inscrições vão até o dia 30. Ele pode procurar qualquer unidade do Senac para fazer sua inscrição, na capital ou no interior. Quando ele faz a inscrição, ele preenche uma ficha que levanta uma série de características. Se ele estuda em escola pública ou particular, se ele tem alguma deficiência, se ele é arrimo de família, a renda familiar per capita, todos esses dados, são 11 ao todo, são compilados, a gente, a partir desses dados, é que faz um ranqueamento para entender quais das pessoas inscritas, terão preferência na matrícula. Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas no site www.go.senac.br. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Movimento das donas de casa aconselha o consumidor a substituir hortifrutis com alto preço nas feiras por produtos da estação. Neste período de chuva, os consumidores encontram os hortifruti granjeiros com preços bem altos. Alface, agrião e couve são algumas das folhagens que, embora com aparência desagradável, folhas estragadas, não se consegue comprar com menos de R$3. Mas a presidente do Movimento das Donas de Casa de Goiás, Nilza Bonfim, dá dicas ao consumidor para substituir estes produtos por outros com o mesmo valor nutritivo. Deixar de comer o alface, mas buscar o repolho, outras folhas que não é prejudicada com a chuva, que tem o mesmo valor nutricional dessa alface, por exemplo. Buscar aí a couve, buscar aí o repolho, buscar a mostarda, a taioba, que são folhas que gostam de chuva. Nilza ressalta ainda o que o feirante diz sobre isso. A alegação deles é realmente que a chuva. Eles diminuem a produção nesse período chuvoso e aí, quando diminui a produção, realmente os preços é elevados e tem toda uma especulação também aproveitando essa oportunidade, né? A presidente do Movimento das Donas de Casa de Goiás aconselha ao consumidor evitar feira nesta época do ano, onde os produtos são mais caros. Ela dá dicas e diz ao consumidor que é melhor procurar supermercados, principalmente nos meios de semana, quando há promoções destes produtos. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. José Calazans com notícia de última hora. Faleceu na tarde desse domingo, dia 5 de fevereiro, aos 77 anos, o comentarista esportivo Loureiro Júnior, pai de Guto Loureiro, repórter da Super Rádio Tupi de São Paulo, AM 1150.
Nas décadas de 60, 70 e 80, Loureiro Júnior foi a grande referência no rádio esportivo da capital paulista. Há meses vinha lutando contra um câncer no intestino e faleceu no Hospital do Servidor Público em São Paulo. O velório segue até às 9 da manhã no Hospital do Servidor Público Estadual, na região sul de São Paulo, e será cremado às 10 da manhã no cemitério de Vila Alpina, na Zona Leste. Com a voz firme e segura, professor Loureiro Júnior. Também trabalhou nas rádios Gazeta, Bandeirantes, Jovem Pan. Depois saiu da Rádio Globo e esteve em outras emissoras, como Record, Capital e também a Rádio Tupi. Atuou aqui na Rádio Brasil Central no anos 90, de boa convivência conosco durante a Copa do Mundo de 1990, na época o Screte de Ouro, comandado por Evandro Gomes. José Calazans e 2 apostadores acertaram as 6 dezenas do concurso 1.360 da Mega Sena, sorteado no final de semana, e levaram cada um prêmio de 22 milhões e 700 mil reais. As apostas vencedoras são das cidades de Arapiraca, em Alagoas, e Itaúna, Minas Gerais. Os números sorteados foram 02, 16, 17, 25, 50 e 54. Dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, divulgados no início da noite passada, apontam que já chega a 84 o número de homicídios na região metropolitana de Salvador durante a greve da Polícia Militar iniciada na última terça-feira. Apenas neste domingo foram registradas 13 mortes desse tipo. E a tropa de elite da Polícia Federal está em Salvador para reforçar a segurança. 40 homens do Comando de Operações Táticas, a chamada elite da Polícia Federal, chegaram a Salvador. Os agentes cumprirão os mandados de prisão expedidos contra os líderes do movimento. Alvin dos Santos Silva, policial militar lotado na Companhia de Policiamento de Proteção Ambiental, foi preso durante a madrugada do domingo. Ele é acusado de formação de quadrilha e roubo de patrimônio público e, além dos crimes, passará por processo administrativo na própria corporação. Em coletiva de imprensa no sábado, o governador Jacques Wagner descartou qualquer chance de anistia aos grevistas. Aqueles que não foram trabalhar, isso tudo é uma discussão que os comandantes terão que fazer com suas tropas, porque aqui também está em jogo a autoridade dos comandantes. Agora, eu não vejo como perdoar, anistiar ou qualquer outro termo que se queira a quem cometeu o crime de vandalismo ou de ameaça de morte a quem quer que esteja. Não tem acordo comigo. Isso não tem acordo, já disse aos meus coronéis. Não sonhem com isso, com essa pauta que de mim não terá. As 16 viaturas que estavam em posse dos grevistas já foram recuperadas pelo governo, seguindo a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia. A Universidade Estadual de Feira de Santana anunciou que retomará as atividades nesta segunda-feira. Já o Sindicato das Escolas Particulares recomendou o retorno às aulas apenas ao término da greve. Mas, nas escolas do Estado, os alunos não foram dispensados. 7h58. A Polícia Militar em Montes Claros, no norte de Minas, prendeu um jovem de 19 anos após ele manter em cárcere privado a ex-namorada, também de 19 anos, e uma amiga dela, de 14 anos, por mais de 8 horas. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e entrou na casa da jovem. Ele se trancou com as duas no banheiro e durante toda a negociação se mostrava muito nervoso e ameaçando matar as duas se a polícia se envolvesse. Depois de 4 horas de negociação, ele libertou a adolescente de 14 anos, trocando-a por água. Negociadores especializados da Polícia Militar, inclusive de Belo Horizonte, foram chamados para ajudar na liberação das duas meninas. 7h59, Noticiário Internacional. Um aeroporto em Londres cancelou quase metade dos 1.300 voos agendados para este domingo após tempestades de neve e baixas temperaturas prejudicarem as operações no terminal. Em Amsterdã, na Holanda, dezenas de decolagens sofreram atrasos. Na Itália, os canais de Veneza começaram a congelar e Roma foi atingida pela pior nevasca em mais de 25 anos. A onda de frio que atinge a Europa já matou mais de 250 pessoas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai visitar os Estados Unidos no começo de março para atender a uma conferência política, segundo o comunicado divulgado pelo gabinete dele neste domingo. O informe não diz se o premier irá se reunir com o presidente americano Barack Obama. O anúncio da visita ocorre em meio a especulações de que forças israelenses poderiam atacar instalações nucleares do Irã nos próximos meses. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição: Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio: Luzeni Gomes. Chefes de reportagem: Almir Costa e Ione Chagas. Operação de áudio: Thaís Oliveira. Central técnica: Altair José.
Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Telerádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.